Hoje não sei se os irmãos repararam, nós cantamos muitas músicas referentes à cruz. Nós cantamos muitas músicas se referindo ao sacrifício de Jesus na cruz por nós. Portanto, hoje nós vamos falar sobre essa mensagem, a mensagem da cruz. Você sabe o que é a mensagem da cruz? Você sabe o que de fato a cruz representa? Porque a cruz ela é um símbolo mundial, não é? Em todos os lugares nós vemos uma cruz representando o cristianismo. Mas você sabe o que a cruz fez por você? O que a cruz representa para nós pessoalmente falando e não apenas é um símbolo que é conhecido mundialmente? Abram a Bíblia de vocês em Isaías capítulo 53, a partir do versículo 4, e nós vamos ler esse texto tão importante na Bíblia. Isaías capítulo 53, versículo 4 até o versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem poderá falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora ele não tivesse cometido nenhuma violência e nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado, Pai, por este culto. Obrigado pelos louvores, pelas orações que já foram feitas nessa noite. E peço agora apenas uma coisa, Pai, que o Senhor me use aqui apenas como um simples instrumento, pois eu não passo disso. Eu não tenho o poder de transformar a vida de ninguém, as minhas palavras são falhas como a de qualquer outro ser humano. Mas o Senhor tem a palavra que cura, liberta e transforma, e eu peço com que o Senhor me use essa noite. E que tudo que venha a ser falado aqui venha do Teu Santo Espírito e não de mim. Essa oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Nos dias em que nós vivemos hoje, peço perdão pela voz que está bem falha. Ontem eu falei para os jovens, hoje pela manhã tivemos EBD, tivemos assembleia, muitas coisas, então a minha voz está um pouco falha. Nos dias atuais estamos acostumados a viver com valores, não estamos? Hoje, para o mundo, muito mais vale o que você tem do que o que você é. Hoje tudo gira em torno de valores. Hoje, se você quer comprar qualquer coisa, você tem que desembolsar um valor e isso é natural. Mas se eu perguntasse para você essa noite, quanto vale uma vida? O que você me responderia? Quanto vale uma vida? Pense. 1 milhão? 2? 3? 1 bi? Quanto vale uma vida? Talvez você pensando aí na sua mente agora, você diga, não tem preço. Uma vida não tem preço. Ninguém pode pagar pela vida de ninguém. Mas esse texto que nós lemos hoje mostra que se nós somos salvos em Cristo, é porque foi pago um alto preço por você e por mim.
Esse texto, ele narra uma das mais brutais condenações da história. Esse texto narra uma das mais cruéis mortes que alguém já sofreu na face da terra. Por outro lado, essa é a maior prova de amor que já existiu. A maior prova de amor que alguém pode dar a você não é a sua esposa, seu marido, seu namorado ou a sua namorada que pode te dar. A maior prova de amor que alguém pode dar por você já foi feito há mais de 2000 anos atrás a preço de sangue. Custou muito caro. Custou muito caro. Mas alguém pode se perguntar, mas por que Jesus teve que morrer na cruz para resolver o problema? Não tinha uma forma mais tranquila das coisas se resolverem? Não tinha como Deus os perdoar de uma outra forma? E outros até podem pensar, mas que culpa tenho eu da crucificação de Jesus? Eu nem tinha nascido. Que culpa tenho eu que Jesus foi esmagado numa cruz violentamente? Que culpa tenho eu? Dessa maneira, nós nunca vamos enxergar que a morte de Jesus na cruz ela é tão íntima a você e a mim, muito mais do que nós pensamos. Para nós entendermos um pouco melhor, eu gostaria de voltar um pouco na história. A Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher e os fez perfeitos, sem pecado, sem erro. Eles eram plenos e perfeitos na presença de Deus, a ponto do próprio Deus andar com eles no Jardim do Éden. É isso que está registrado nos 2 primeiros capítulos de Gênesis. Só que no capítulo 3 de Gênesis acontece o que nós chamamos da queda. Foi no momento em que o pecado entrou no mundo devido à desobediência do primeiro casal. A partir daquele momento, Deus não andava mais com o ser humano. Deus não tinha mais comunhão com o ser humano. A amizade que tinha entre Deus e a sua criação foi desfeita. A relação que Deus tinha com o homem que ele criou já não tinha mais. Ao pecar, o homem ofendeu a santidade de Deus. Ao desobedecer, o homem condenou toda a raça humana. Por isso que todos nós, descendentes do primeiro casal, nós já nascemos mortos espiritualmente. Todos nós já nascemos separados da presença de Deus. Todos nós. Eu sempre faço a comparação simples, mas muito eficaz, comparando Adão, o primeiro homem, com uma forma de bolo que se caiu no chão e amassou. Todo o bolo que foi feito naquela forma saiu com os defeitos da forma. Todos nós, descendentes do primeiro casal, nós já nascemos mortos espiritualmente. É isso que Paulo diz em Efésios 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e em pecados. Todos nós estamos no mesmo pé de igualdade. Todos nós. Não existe um ser humano na face da terra que possa olhar para Deus de igual para igual. Não existe ninguém, por melhor que ele possa parecer e por mais santo que ele pareça ser, ele jamais vai comprar a sua salvação ou fazer alguma coisa para desfazer a inimizade que ele tinha com Deus. Pois bem, em Romanos 5,10, Paulo diz que através do primeiro casal, toda a raça humana se tornou inimiga de Deus. Toda a raça humana se tornou inimiga do Criador por causa do pecado. Em Romanos 1, Paulo diz que o coração dos homens é obstinado. Eles suprimem a verdade de Deus para viver os seus próprios desejos pecaminosos. O homem, ele não quer a Deus. O homem está vivendo a sua vida do jeito que ele quer e ele não quer olhar para Deus, porque dessa forma está ótimo. Porque o homem já nasce separado de Deus. Pois bem, estávamos separados e inimigos de Deus então, e não existia nada que eu e você, ou que todos os homens e mulheres que já viveram no passado, poderiam fazer para desfazer essa inimizade. Era uma dívida tão alta, mas tão alta, que não existe nada que você e eu pudéssemos fazer para pagar essa dívida. Todos nós estávamos caminhando rumo ao inferno a passos largos. Estávamos, como diz Augusto Nicodemos, estávamos com tampões nos ouvidos e uma venda nos olhos, caminhando para o abismo e para o precipício. Estávamos cegos, surdos, nus. Nós não tínhamos a capacidade de olhar para Deus porque os nossos pecados nos corromperam por completo. Passado muitos e muitos anos, Deus então ele dá a sua lei para um homem chamado Moisés.
onde se resume nos 10 mandamentos, que todos aqui já leram pelo menos uma vez na vida, ou se não leram, pelo menos já ouviram falar dos 10 mandamentos. A lei que Deus deu a Moisés expressava o caráter justo de Deus. A lei expressava o caráter de Deus e a justiça de Deus. A lei expressava o abismo entre Deus e o homem. Se alguém quisesse ser justificado e se tornar alguém capaz de ser salvo por conta própria, teria que cumprir a lei toda. Só que o pecado ele causou algo em nós e nos tornou incapazes de cumprir a lei. A Bíblia diz que nenhum homem jamais cumpriu a lei de Deus, nenhum homem é justo, não há um justo sequer. Todos se desviaram e se afastaram da presença de Deus. Portanto, nem eu e ninguém aqui poderá cumprir a lei de Deus. A única maneira, nós somos incapazes de cumprir. E agora? Nós estávamos encrencados, nós éramos inimigos de Deus, não existia nada que poderíamos fazer para juntar ou refazer esses laços, e as nossas incapacidades não permitiam que nós cumpríssemos a lei. Porque a lei deveria ser cumprida 100%, diz em Tiago. Que se você quebrar um ponto da lei, você é culpado de quebrar todo o restante. E agora? O que fazer? Qual futuro a humanidade teria? Todos estavam rumo ao inferno para a condenação eterna. Todos nós estávamos. Aí aparece esse texto. Isaías escreve esse texto 700 anos antes de Jesus nascer e, por incrível que pareça, ele narra a crucificação de Jesus 7 séculos antes do mesmo nascer. E então ele aponta para o Redentor do povo. Ele aponta para aquele que pagaria a dívida do seu povo. Acompanhe comigo no capítulo 4 e capítulo 5, nós vamos analisar a crucificação de Cristo e o que isso representa. Versículo 4 e 5 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. O texto diz que Jesus ele carregou sobre si na cruz do Calvário o pecado de todos nós. Todos aqueles salvos por Cristo, os pecados foram salvos, foram perdoados na cruz do Calvário. Jesus fez por você o que você jamais faria por você mesmo. Ele pagou um preço infindável perante Deus, oferecendo a sua própria vida em nosso lugar. Foi por causa das nossas transgressões. Interessante que no versículo 4, Isaías ele narra como se fosse algum espectador da crucificação, mesmo escrevendo isso há 700 anos atrás. Ele diz, olha, mesmo ele sendo brutalmente esmagado na cruz, nós o considerávamos por Deus atingido e afligido. O que ele estava querendo dizer? Que as pessoas que estavam assistindo a crucificação de Cristo, sabe o que elas imaginavam? Que ele estava passando por tudo aquilo porque ele merecia. Que ele estava passando por tudo aquilo ali porque ele era merecedor de passar por tudo aquilo ali. É isso que ele está dizendo, olha, contudo, embora ele estivesse sofrendo muito, nós o consideramos afligido por Deus e atingido por Deus. Ele merece o que ele está passando. Um erro das pessoas. A palavra transpassado no hebraico significa shalá, que significa perfurado. Jesus ele teve o seu corpo perfurado por causa de você. Jesus ele teve o seu corpo esmagado numa cruz por causa de você. Não foi por causa dos pecados dele mesmo. Não foi por causa das transgressões dele mesmo, porque ele foi perfeito. Ele cumpriu a lei que nós não conseguiríamos, ele cumpriu. A Bíblia diz que não saiu uma mentira de sua boca sequer. Ele foi o único perfeito, doando a sua vida por os seus inimigos, porque nós éramos inimigos dele. Portanto, jamais nós podemos pensar que a morte de Jesus não é íntima a nós.
Nós estamos todos ligados à morte de Cristo na cruz, quer você queira, quer você não queira, quer você seja um bandista, quer você seja espírita, quer você seja o que você quiser ser. Todos nós, toda a raça humana criada por Deus, está intimamente ligada porque Cristo sofreu na cruz por causa de nós. Portanto, na cruz ele viu cada um de nós aqui. Há 2000 anos atrás, ele olhou para cada um de nós e cumpriu algo que nós jamais cumpriríamos por nós mesmos, pelas nossas próprias habilidades, ou seja, quem você se julgue ser. Porque todos nós estávamos caminhando para o mesmo lugar. Billy Graham diz uma frase muito interessante, dizia, né? Que a coisa mais extraordinária que já aconteceu na Terra não foi o homem ter pisado na lua, mas foi Deus ter pisado na terra. Ele esvaziou-se de sua glória, ele abandonou seu trono de glória e trocou por uma cruz de madeira. No seu lugar. No meu lugar. Se um dia você pedir a Deus uma demonstração do seu amor, olhe para a cruz. Se um dia você pedir a Deus uma demonstração do grande amor que Ele tem por você, olhe para a cruz. Porque aquele era o seu lugar e não do próprio filho dele. A cruz joga fora todo o orgulho, toda a arrogância, toda a prepotência. Se nós hoje somos crentes e salvos em Cristo, não é porque nós somos melhores do que estão lá fora, não é porque nós somos melhores do que as pessoas que não creem em Jesus, não, nós somos pecadores iguais a eles. Eu acabei de dizer aqui de pessoas de várias correntes religiosas. Todos nós somos pecadores iguais a todos eles e não tem diferença. A única diferença é que nós cremos no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador e temos os nossos pecados pagos. Coisa que Maomé não faz. Coisa que Siddhartha Gautama, que é Buda, não faz. Coisa que Allan Kardec não faz. Coisa que nenhum outro líder religioso da história fez. Se ofereceu pelo seu povo. Apenas Cristo fez isso no seu lugar. Portanto, ele diz que o castigo que nos trouxe paz estava sobre Cristo. O que é essa paz? Eu acabei de dizer que nós éramos inimigos dele, não é? Eu acabei de dizer que os nossos pecados nos colocou numa posição contrária a Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Nós já nascemos corrompidos pelo pecado. Nós não tínhamos paz com Deus. Porque onde há inimizade, obviamente não há paz. E a nossa relação com Deus era de inimizade e não de paz. Mas o castigo de Cristo nos trouxe paz com Deus. Se eu e você hoje não vamos ser esmagados por Deus, é porque Cristo nos trouxe a paz. Portanto, no dia em que nós fecharmos os nossos olhos neste mundo, nós estaremos diante do juiz, do soberano de toda a terra, e nós não seremos condenados ao inferno por uma coisa: o castigo de Cristo na cruz do Calvário. A cruz, ela é íntima a você e a mim. Versículos 6 e 7, acompanhem comigo. Ele continua e diz assim: todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Gostaria de destacar primeiro que ele diz que todos nós seguíamos os nossos próprios caminhos. O homem não quer a Deus. O homem não quer olhar para Deus. O homem não quer viver para Deus. O homem, ele quer seguir os seus próprios caminhos e desejos da forma com que ele bem entende. Todos nós já fomos assim. Irmãos, nós temos que entender que ninguém nasce crente. Ninguém nasce crente.
A criança ela pode crescer na igreja, mas isso não faz dela crente. Nós só somos crentes a partir do momento em que nós olhamos e reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. É isso que nos faz crentes, e todos nós, antes da fé, nós seguíamos os nossos próprios caminhos. Só para eu saber, quem aqui nasceu em lar cristão? Quem aqui não nasceu e se converteu depois de velho? Se eu for perguntar quantos de nós já fizemos cada coisa que nós nos envergonhamos de falar, não é? Se eu perguntar aqui quantos de nós já vivemos de formas que hoje nós não temos nem coragem de mencionar, porque cada um de nós seguíamos os nossos próprios caminhos. Nós só olhamos para dentro de nós, nós só olhávamos para dentro de nós, para o que nós queríamos. Por isso que Jesus diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz também e siga-me. Viver uma vida com Cristo não é apenas da boca para fora, mas é uma vida de renúncia. É uma vida de olhar para Ele e entender, Senhor, eu preciso mudar, eu preciso de mudança, eu preciso ser uma nova criatura, como nós lemos já, que é o tema da campanha. Que aquele que está em Cristo, ou aquele que realmente é crente em Cristo, é uma nova criatura. Tudo novo, mentalidade nova, visão nova, forma de viver nova. Todos nós não olhávamos para Deus até que Ele correu até nós, tirou a venda dos nossos olhos, os tampões dos nossos ouvidos, e aí então nós pudemos olhar para Ele. Foi tudo por Ele, não foi nada do que tinha em você ou em mim. Não foi nada do que Ele viu em você. Deus não olhou lá de cima e viu pessoas que mereciam tais coisas. Nós não merecemos a salvação. Por isso que nós falamos sobre graça. Graça é o contrário de merecimento. Ninguém aqui merece a salvação. Você pode morar na igreja. Ninguém aqui merece salvação. Todos nós merecemos uma coisa só: a condenação. Mas pela misericórdia e pelo grande amor com que Cristo nos amou, subindo numa cruz no nosso lugar, nós temos salvação pela graça. Foi de graça. Não foi nada do que tinha em você. Aliás, Deus nem precisa de você e de mim. Mas por amor, de forma voluntária, Ele fez tudo isso por você e por mim. Outro ponto importante que nós temos que ressaltar aqui, que está no versículo 7. Quem matou Jesus na cruz? Uma coisa que nós temos que entender, quando nós vemos a narração da crucificação, nós vemos homens impondo força sobre um, surrando o corpo dele, pregando numa cruz, erguendo no madeiro, e nós pensamos que, coitado, não é? Poxa, ele não teve escolha, ele foi obrigado para a cruz. É isso que está o amor de Deus, foi voluntário, ele não foi obrigado a nada. A Bíblia diz em Mateus 26, 51, 54, prestem atenção. No momento da crucificação, quando foram prender Jesus, ele diz assim: um dos que estavam com Jesus, que depois nós sabemos em outros evangelhos que era Pedro, estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando a sua orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a sua espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer assim? Jesus disse isso no momento em que estavam indo prendê-lo e ele já sabia que ele iria para a cruz. Pedro então pega a espada do soldado e decepa a orelha do sacerdote. Pedro era impulsivo. Para defender Jesus, ele cortou a orelha de um rapaz. Outros textos dizem que Jesus pegou a orelha e colocou a orelha no lugar. Mas Jesus diz: Pedro, você não sabe que se eu fizer assim, o meu Pai manda mais de 12 legiões de anjos para vir ao meu socorro. Eu não preciso da sua espada. Eu não preciso que ninguém me defenda. Eu não preciso, eu estou indo para a cruz porque eu quero ir para a cruz, porque as coisas devem se cumprir. Eu estou indo para a cruz porque essa é a única forma
de salvar pecadores. Essa é a única forma de resgatar o meu povo. Essa é a única forma e eu estou indo de forma voluntária para a cruz. Foi por amor, não por obrigação. Foi por amor, não foi por obrigação. Quando nós reconhecemos essa verdade, nós somos libertos de muitas coisas que nos prendem. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus era aquele que se colocou como o único caminho para o céu. Ninguém pode ir ao céu a não ser por ele. Os irmãos sabem que todas as outras religiões que existem, elas têm os seus homens que eram os seus marcos ou as suas bandeiras. O budismo, por exemplo, com Siddhartha Gautama, nós temos o islamismo com Maomé, principalmente no Brasil, o espiritismo kardecista, de Allan Kardec. Nenhum deles se intitulou ser o caminho. Nenhum deles se intitulou saber o caminho, se colocando como o caminho. Inclusive, muitos, antes de morrer, até declaravam que não viam sentido na vida. Mas Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele não disse que ele era um dos caminhos, ele disse: eu sou o caminho. Não existe salvação fora de Cristo. Não existe salvação em qualquer outra religião, e fora isso não é ser preconceituoso e tão pouco intolerante, apenas afirmar uma verdade. O único que se intitulou o único caminho foi Cristo, porque ele foi o único que subiu numa cruz para pagar os seus pecados e o meu. Versículo 8 e versículo 9 continua, diz assim: com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora ele não tivesse cometido nenhuma violência e nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. É importante nós entendermos que a crucificação foi um modelo que não foram os romanos que inventaram um modelo de morte com cruz, mas eles foram os que popularizaram a morte de crucificação. Era a morte mais cruel de se matar uma pessoa naqueles dias, e talvez até hoje. Além de ferir a pessoa profundamente, como Jesus foi furado, foi perfurado e esmagado, Jesus ele foi açoitado com correntes, com chicotes onde tinha correntes pontiagudas na ponta, onde arrancava a carne. Jesus ele foi golpeado, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, zombando dele como rei, como ele se dizia. Era a forma mais cruel de se matar uma pessoa e levar uma pessoa para humilhação. E detalhe, somente os crimes mais hediondos eram punidos com a cruz. Somente os assassinos e os criminosos mais cruéis da sociedade era punido pelos romanos para servir de exemplo pendurado na cruz. E a Bíblia diz que ele foi de forma voluntária e não abriu a sua boca. Ele não tentou fugir. Ele não tentou agredir os seus agressores, ele não tentou escapar daquela situação, ele foi calado, da mesma forma que uma ovelha caminha rumo aos seus tosqueadores. Alguém aqui já viu a tosquia de uma ovelha? Alguém aqui já viu, fora o seu Luiz, uma ovelha sendo tosqueada? Fica quietinha, né? Parece que nem se move. E a Bíblia compara Jesus indo para a cruz como uma ovelha que vai ser tosqueada por seus tosqueadores. E ele diz aqui no versículo 9, que nenhum pecado este homem cometeu. Como assim? Nós entendemos a crucificação de crimes hediondos. Vamos passar para os nossos dias? No Brasil nós não temos pena de morte, não temos prisão perpétua. Mas nós entendemos em outros países, quando alguém é sentenciado a uma prisão perpétua ou uma pena de morte, quando ele cometeu crimes hediondos, não entendemos? E muitas vezes estamos ali vendo a notícia e falando, poxa, até que enfim. Não é assim?
Nós entendemos quando alguém está pagando pelos seus próprios erros, nós entendemos. Nós entendemos quando alguém está colhendo aquilo que plantou. Nós entendemos quando alguém está apenas desfrutando, entre aspas, das consequências dos seus erros. Nós entendemos. Mas como entender alguém que nem sequer pronunciou uma mentira enquanto esteve aqui? Como entender um Deus perfeito que se encarnou, não falou uma mentira e não cometeu um erro, e foi julgado e crucificado como os piores bandidos da época? Como entender a justiça de Deus? Portanto, quando você perguntar para Deus, Senhor, isso não é justo o que está acontecendo comigo, lembre-se, Deus encarnado subiu numa cruz, junto com outros 2 assassinos que cometeram crimes hediondos na época. Isso é justo para você? Quando você disser que Deus não é justo por alguma situação, lembre-se que você estava caminhando para o inferno por merecimento seu. E Ele te salvou de graça. É justo isso? Muitas vezes nós queremos olhar para Deus e dizer o que é justo e o que não é justo. Senhor, eu estou sofrendo e isso não é justo. Lembre-se que o primeiro que sofreu foi Ele mesmo no seu lugar. Portanto, comece a olhar para a cruz como algo íntimo a você. Comece a olhar para a cruz e entender que aquilo só existiu por causa dos seus pecados e dos meus pecados. Ah, mas eu nem tinha nascido. Mas você peca, não peca? Você já nasceu pecador ou não? Ou só eu aqui? Todos nós. E todos os nossos pecados já foram pagos, desde que eu creia em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Do contrário, não tem pagamento de dívida, não tem perdão de pecados e o rumo é o inferno. Infelizmente, nós vivemos em um tempo onde o inferno não é mais mencionado nos púlpitos, onde o inferno ele virou um conto de fadas, onde o inferno ele virou um conto para assustar pessoas. Mas é melhor não nos preocuparmos com o inferno hoje do que amanhã nós nos depararmos com ele. Creia em Jesus e seja salvo. Não espere o amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Abaixe sua cabeça.